Seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como equacionar uma expressão numérica. Repare que expressões numéricas elas podem ser mais complicadas, como esta daí. Por exemplo, este problema eu tirei de um concurso. Então, o número real, aí já te dá o intervalo de existência da resposta, o número real, que é a soma dessas duas raízes cúbicas, ele pertence a qual conjunto? Lembre-se que o colchete é um intervalo fechado naquela extremidade e o parênteses um intervalo aberto naquela extremidade. Uma coisa que eu vou falar bastante nesse canal é de estratégia, modelos. Então fica muito mais simples você resolver um problema quando você tem modelos já prontos. Você encaixa aquela situação dentro de modelos já pré-determinados. Por isso é que se faz muitos exercícios de matemática para se treinar para um concurso, uma prova, etc. O que você tem nesse caso, então, seria a melhor estratégia equacionar essa expressão numérica, transformá-la numa expressão algébrica. Ou seja, vou chamar esta soma de duas raízes cúbicas de x. Como são raízes cúbicas, você já pode pensar em elevar ao cubo dos dois lados. Mas, de novo, uma melhor estratégia aqui seria fazer por partes. Então, vou chamar esta primeira parcela de A, esta segunda parcela de B. Repare que, se aquela primeira parcela é A, então A ao cubo vale apenas o radicando, já que a raiz cúbica elevado ao cubo, as duas operações se cancelam e você tem como resultado apenas o radicando. A ao cubo é 25 oitavos, mais 11 raiz de 2 por 4. Da mesma maneira, B ao cubo será 25 oitavos menos 11 raiz de 2 por 4. Já posso, pensando também, e é assim que a gente resolve qualquer problema de matemática, pensando passos à frente, voltando um passo para verificar se aquilo foi feito corretamente, isso muito rápido. Pensando 2 ou 3 passos à frente, já sei que vou precisar de um A ao cubo mais B cubo, porque vou lidar aqui com o produto notável, o cubo da soma. Então chamei x de A mais B. Quem será x ao cubo? O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, vamos ver o que eu já tenho daqui. Esses dois, A ao cubo e B cubo, eu tenho. Já posso, inclusive, fazer essa soma. Tenho daqui, a soma será... Veja que esses dois termos se cancelarão na soma. Eu tenho 2 vezes 25 oitavos. 2 vezes 25 oitavos, 25 quartos. Então, A cubo mais B cubo, 25 quartos. Então, já tenho esses. Sobraram estes dois para calcular, para chegar no valor de x, o valor da expressão que eu quero. Repare que, é claro, se você tem um 2 mais 3, você não vai equacionar essa expressão numérica. Mas, neste caso, envolvendo as raízes cúbicas, raízes quadradas, você pode ter mais de uma resposta. Então, é conveniente fazer esse tipo de estratégia, né? Resolver o problema dessa forma. Para essas duas parcelas que sobraram, eu posso colocar 3 em evidência, A em evidência, B em evidência. É interessante colocar o máximo possível em evidência para simplificar a expressão mais ainda. Então, o nosso x cubo será A ao cubo mais B cubo, 25 quartos. Colocando 3AB em evidência. 3A quadrado B dividido por 3AB resta A. Resultado dessa divisão é A. 3AB quadrado por 3AB, resultado é B. Repare que se eu fizer a distributiva, eu volto exatamente para a expressão em que eu estava. Isso que eu disse, voltar um passo. Então, ao mesmo tempo que você faz a colocação em evidência, você já mentalmente faz a distributiva para ver se voltou para o mesmo lugar.
é uma verificação rápida, quase automática dos passos que você está fazendo para dar mais segurança na resolução do problema. E continuando, o que me falta daqui para chegar no x? Dá para conseguir um AB? Porque o A mais B é o próprio x. Então me falta um AB. A vezes B, já que eu chamei esta primeira parcela de A, essa segunda de B, esse A vezes B é o produto dessas duas raízes cúbicas. Como elas têm o mesmo índice, você pode usar esse índice e fazer só o produto dos radicandos. Repare que no produto dos radicandos, você tem justamente outro produto notável. A diferença de dois quadrados. Aqui é como se fosse um C mais D, C menos D. Então eu estou usando, nesse caso, A mais B ou C mais D, C mais D que multiplica C menos D como C quadrado menos D quadrado. Outro produto notável. É aconselhável que você decore os produtos notáveis, eles são muito usados. Então, usando esse produto notável, você tem o quadrado do primeiro, 25 oitavos ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Vamos analisar esse quadrado do segundo. 11 ao quadrado, 121. Raiz de 2 ao quadrado, próprio 2. 2 vezes 121, 242. 4 ao quadrado, 16. Então, só terminando a expressão aqui, antes de chegar nesse valor, será 11 raiz de 2 por 4, tudo isso ao quadrado. E agora sim, será a raiz cúbica de 625 por 64, quadrado do numerador pelo quadrado do denominador, menos, aqui então, o 242, 121 vezes 2, por 16. 242 por 16. No radicando, parte aqui da raiz, eu posso fazer então a subtração das duas frações. Tiro o mínimo, 64, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 64 por 64, 1, vezes 625, o próprio 625. 64 por 16, 4, vezes menos 242, menos 968. Então eu tenho a raiz cúbica de menos 343 por 64, que é uma raiz cúbica. É possível tirar essa raiz cúbica e o resultado é 7 quartos negativo, ou menos 7 quartos. Você sim, dentro do conjunto dos reais, pode tirar raízes cúbicas negativas. Raízes pares ao quadrado, a quarta, a sexta, negativas não pertencem ao conjunto dos reais. Mas nesse caso sim, então você tem menos 7 quartos para o valor de A vezes B. Voltando à nossa expressão, x ao cubo será o 25 quartos mais 3 vezes o A vezes B, menos 7 quartos, vezes o A mais B, x. Repare que estou chegando numa expressão algébrica, que equivale à expressão numérica inicial, que chamei toda a expressão de x e vou trabalhar com ele agora. Aqui, passando tudo para um lado só, x ao cubo mais 21 quartos de x menos 25 quartos igual a zero. E caio nessa equação polinomial de terceiro grau. Para facilitar, vou multiplicar tudo por 4. 4x cubo mais 21x menos 25 igual a zero. Então, daqui para cá, multipliquei por 4 toda a expressão para facilitar a resolução. Assim eu tenho coeficientes inteiros. E agora, um dos métodos para a resolução da equação polinomial seria o teste de raízes. Você, é claro, começa esse teste com números pequenos. 1, menos 1, 2, menos 2. Nesse caso, repare que o 1, ele é raiz. Porque ao colocar 1 no lugar de x, você tem um resultado zero. Então, o teste do 1, teste
do 1, x igual a 1, ok. Ou seja, 1 é raiz. Repare que 4 vezes 1 ao cubo, mais 21 vezes 1, menos 25, realmente é igual a zero. Como 1 é raiz, você pode, pelo teorema do resto, dividir o polinômio dado por x menos 1. Nesse caso, eu vou usar Briot-Ruffin, o dispositivo prático de Briot-Ruffin, para a resolução completa dessa equação. Então, por Briot-Ruffin, coloco aqui a raiz. Veja que no método da chave eu dividiria por x menos a raiz. Mas para Briot-Ruffin você põe aqui a própria raiz 1. Aqui os coeficientes da equação. 4 para x cubo, 0 para x quadrado, que não tem aqui, mas é como se fosse 0x quadrado, tem que ser colocado no dispositivo. 0x quadrado, o 21 para x e o menos 25. Quando terminar esse algoritmo de Briot-Ruffin, aqui embaixo do menos 25 tem que dar zero, porque aqui é justamente o resto. E como o 1 é raiz, esse polinômio é divisível por x menos 1, justamente o teorema do resto. Como é divisível por x menos 1, o resto deve ser zero. Abaixo o primeiro número aqui, estou seguindo esse dispositivo, esse algoritmo de Briot-Ruffin. Abaixo o primeiro, aí multiplica e soma. E os números que aparecerem aqui serão os novos coeficientes do resultado da divisão. Então 4 vezes 1, 4, mais 0, 4. 4 vezes 1, 4, mais 21, 25. 25 vezes 1, 25, menos 25, 0, como já era esperado. Caiu um grau. Visto que eu dividi um polinômio de terceiro grau por um de primeiro, caiu 1 grau a resposta. Então, esse primeiro coeficiente é o de x quadrado, esse de x e esse é o termo independente sem x. Ou seja, esse polinômio inicial, 4x cubo, mais 21x menos 25, ele pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x quadrado, 4x quadrado. Então, esse polinômio inicial, ele pode ser escrito como x menos 1, que multiplica 4x quadrado, mais 4x, mais 25. E quando eu igualo este polinômio a zero, é como se eu igualasse esse produto a zero. E é muito mais simples você resolver um produto nulo do que uma soma nula. A mais B igual a zero, eu só sei que A é igual a menos B. A vezes B igual a zero. Ou A é zero ou B é zero, não tem como fugir disso. Então, uma outra dica, uma estratégia interessante é sempre tentar transformar uma equação em um produto. Então, a equação igual a zero, um produto igual a zero facilita bastante. Para esse produto igual a zero, então, ou o primeiro fator é zero, isso eu já sabia, x igual a 1, ou o segundo fator é zero. Escrevendo isso, então, eu tenho que, digamos que esse seja um p de x, quando que o p de x é zero? Esse p de x será zero, em primeiro lugar, quando x menos 1 for zero, ou seja, o x1, a primeira resposta é 1, passando o menos 1 para o lado direito com o sinal oposto. Na verdade, tem toda uma lógica envolvida, não existe se passa para lá, passa para cá. A gente realmente usa essas expressões, passa para lá, passa para cá, no ensino da matemática, mas é bom que se saiba de onde elas vieram. Em qualquer momento farei um vídeo sobre esse assunto. E o segundo caso, o segundo fator, 4x quadrado mais 4x mais 25 igual a zero. Esse aqui eu posso resolver por Bhaskara, soma e produto. Vamos por Bhaskara. Então, delta é b ao quadrado, 16, menos 4ac. Menos 4 vezes 25, menos 100, vezes 4, menos 400, o que me dará, não preciso nem fazer a conta, um delta negativo.
Delta negativo implica não existência de raízes reais. Então não existe x pertencente a R. Logo, a única solução possível é essa, e a alternativa correta é a D, onde o 1 ele pertence ao intervalo. Então a alternativa correta é a D. Está aí um exemplo de um problema bastante interessante, em que você faz a transformação de uma expressão numérica para uma expressão algébrica, e você tem muito mais condições de conseguir chegar nas várias respostas que pode ter essa expressão algébrica, o que é uma estratégia muito melhor do que se trabalhar apenas com uma expressão numérica. Como exercício, tente resolver essa expressão por outros métodos. Por exemplo, fazer as somas de frações dentro das raízes, nos radicandos. Veja a dificuldade disso. Você não consegue juntar essas duas raízes. Ou a soma, mesmo tendo os mesmos índices, você não consegue juntar as duas. De qualquer forma, você vai ter que usar um artifício, usar letras, e essa é uma das estratégias mais interessantes para você trabalhar com esse tipo de expressão. Então, está aí algumas dicas. Vou falar bastante nesse canal sobre modelos e estratégias. Fique atento. Muito obrigado e até a próxima.